Agora a gente conversa aqui no estúdio com o Vitor Amorim de Ângelo, que é doutor em Ciências Políticas e professor de Sociologia. Vitor, obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Eu que agradeço o convite. Obrigada e bom dia. Bom dia. O senador disse aí, o Executivo é a locomotiva da corrupção, agora o Legislativo também são os vagões. Como é que o senhor viu o protesto? Como é que o senhor viu a resposta ontem da presidente Dilma? Essa imagem da locomotiva é uma boa imagem. Eu não sei se ela reflete exatamente a realidade, dado que a corrupção ela é não só uma velha senhora, como disse a Dilma Rousseff, quer dizer, ela está entre nós há muito tempo, como ela não está só no Executivo. A Operação Lava Jato mostra, ao indicar uma série de parlamentares acusados agora de estarem envolvidos em desvio de corrupção e outros crimes, que este problema, ele ataca não só o Congresso Nacional, mas também o Executivo. E não só o Legislativo e o Executivo no plano federal, mas se a gente for olhar, possivelmente também nos estados e também no município. Não só na política, mas também na sociedade. Não só na iniciativa pública, mas também na privada. Ou seja, quando a gente olha esse problema com um olhar complexo, porque ele é um problema complexo, então nós vamos ver que a corrupção ela está disseminada por todo lugar no nosso país. Do meu ponto de vista, dizer isso não significa diminuir a culpa de ninguém ou dizer que o problema é insolúvel, mas apenas tratar um problema complexo da maneira como ele merece ser tratado. Porque quando a gente coloca a ênfase só no Executivo, nós terminamos mascarando a presença desse problema em outras esferas, em outros espaços. O ministro do governo, logo no domingo, disse que quem participou da manifestação foram as pessoas que não votaram na presidente Dilma. Hoje a Miriam Leitão, no seu artigo, disse que não é bem por aí, é só olhar um dado estatístico. Hoje, a popularidade da presidente é muito menor do que a votação que ela teve. Ou seja, não foi só quem não votou na Dilma que participou do protesto. O senhor concorda com a Miriam ou concorda com o ministro? Concordo com o ministro, mas não é uma questão de opinião concordar com ele. Ontem mesmo eu tive acesso a uma pesquisa feita por um cientista político da Universidade de São Paulo. Ele fez um survey, isso é uma pesquisa com uma amostra aleatória em São Paulo, portanto tem o seu limite, porque foi em São Paulo apenas, mas é significativa dado que a manifestação em São Paulo foi a mais numerosa do país, segundo os cálculos da PM. E esta pesquisa realizada por este cientista político mostra que dos que foram entrevistados, apenas 2% de fato votaram em Dilma Rousseff. Uma boa parte, algo em torno de 80%, votaram ou em Aécio ou em Marina. Então, de fato, os que estavam ali não eram apenas eleitores de Aécio. Eles eram também eleitores de Marina, em alguns casos, pensando aqui no primeiro turno. Sim. Mas certamente eles não eram eleitores de Dilma. A democracia, é bom lembrar, ela é um regime de confiança, não de adesão. Portanto, não é uma opção aderir ou não ao resultado. Então, se você elege alguém e esse alguém não vence, isso não pode dar vazão a alguns adesivos, como a gente vê pela cidade, dizendo que a culpa não é minha porque eu não elegi a Dilma. Ok, a culpa não é sua porque você não elegeu a Dilma, mas você faz parte desse sistema político da qual ela é presidente da República. E o inverso também é verdadeiro. Você venceu, mas não pode deixar de governar para aqueles que não te elegeram. Isso, pelo que o senhor está dizendo, pelo seu raciocínio, não desqualifica a manifestação e o volume de pessoas que foi às ruas pelo fato de a maioria não ter votado na presidente. É uma manifestação legítima A presença dessas pessoas na rua, sim, é perfeitamente legítima e, de alguma maneira, até salutar para a democracia. E você não pode ignorar, como governo, a presença de uma parcela expressiva da população brasileira que foi às ruas. Ontem, na entrevista coletiva, a presidente disse que não estava lá num confessionário para fazer nenhum tipo de confissão e perguntado sobre algum erro do governo. Ela disse que o governo pode ter errado, mas citou só o FIES. Ela não citou a Petrobras. E a gente vê aí o escândalo que envolve a Petrobras. E essa falta de reconhecimento do governo, o fato de os dois maiores escândalos do país de corrupção, o Mensalão e agora o Petrolão, acontecerem durante o governo PT, isso, de certa forma, associa também a imagem do partido à corrupção, porque o PT que estava no governo quando isso tudo estourou. Cabia, principalmente ao Executivo, impedir que isso acontecesse. Isso. Acho que você toca em alguns pontos interessantes. Associa o caso ao partido, muito embora quando a gente vai olhar o que se passou, não necessariamente isso começou com o partido, nem se reduz exclusivamente ao período em que o PT está no governo. E esses dois escândalos, justamente quando o PT estava no governo, você acha que isso faz com que a população associe? Porque não cabia, então, ao Executivo, né? Principalmente o Executivo podia acabar com esse escândalo na Petrobras, impedir que isso acontecesse? Mesma forma o Mensalão. O que eu estou tentando dizer é que, num olhar um pouco mais refinado, a gente não pode reduzir a corrupção apenas ao PT. Reduzir tudo isso ao governo do PT é, de fato, um reducionismo. Eu acho que a gente entendeu. E o senador Ricardo Ferraz disse aqui na entrevista, né? O Congresso inteiro tem que fazer uma meia-culpa e analisar bem, né? Porque se algum partido aceita um cargo para depois repartir recursos, é porque ele também está sendo conivente, está sendo complacente com tudo aquilo. A gente vai encerrando, professor. Muito agradecido, senhor, pela presença. Bom dia. Bom dia, obrigado.